Glória a Jesus. Livro de Josué. Glória a Jesus. Josué capítulo 15. Não, melhor ficar na mão, tá? Melhor ficar na mão. O Tais tentou, não conseguiu. Josué, livro de Josué, capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 19. Glória a Jesus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o santo nome do nosso Deus. Diz assim a palavra do Eterno. Os irmãos que puderem, em reverência à palavra de Deus, que puderem, fiquem de pé em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Assim fica melhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte e meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anak, e Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Senai, Aimã e Talmai, gerados de Anak, e dali subiu aos habitantes de Debir. E foram antes o nome de Debir, Kiriat-Zafer. E disse Calebe: quem ferirá a Kiriat-Zefer? E o tomar, lhe darei a minha filha Aquizã por mulher. Tornou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Aquizar por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, e persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento. Então Calebe lhe disse: que és que tens? E ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca, dai-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Deus querido, graças te damos pela tua palavra. Ó Deus, eu quero te agradecer pela tua igreja neste lugar. Senhor, que nós reunidos nesta casa de oração possamos tomar posse da nossa bênção para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Pode sentar, amados irmãos, queridas irmãs. Eu quero conversar com a igreja sobre tomar posse da bênção. Alguns dias atrás, queridos irmãos, nós falamos com a igreja sobre algumas possibilidades de quando nós perdemos a bênção de Deus, quando desprezamos a bênção de Deus, e as consequências que esse desprezo da bênção de Deus pode trazer para nossas vidas, que foi o caso de Esaú e Jacó. Esaú, ele era o filho primogênito, e ele tinha o direito da bênção da primogenitura do seu pai. Mas ele trocou a sua bênção, trocou a primogenitura por um prato de lentilha, porque ele exagerou a sua necessidade, achando que a sua necessidade imediata era mais importante do que a bênção. Tanto é que no texto de Gênesis, Esaú diz assim: olha, para que serve esta bênção? Porque eu estou morrendo de fome. E aí, queridos, Esaú desprezou a bênção que era dele por um prato de lentilha.
E diz o texto da palavra de Deus, que quando Esaú caiu em si do que ele tinha feito, ele foi buscar a bênção com seu pai. E o seu pai disse: agora não tem mais. A bênção que era sua já foi dada para o seu irmão. Só restou para ele chorar. Só restou para ele se lamentar. Mas hoje, queridos irmãos e irmãs, eu quero conversar com a igreja sobre tomando posse da bênção. Eu quero dizer aos irmãos e às irmãs que estão nesta casa de oração, tomar posse da bênção é um processo na nossa vida. É um processo que dura toda a nossa vida. Há uma bênção, há bênçãos de Deus para nós. E essas bênçãos, elas vão se cumprir nas nossas vidas. E essas bênçãos é um processo que nós vivemos todos os dias. Todos os dias nós estamos vivendo debaixo de uma promessa, debaixo de uma bênção de Deus. Um exemplo. A Bíblia diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu vou voltar outra vez para vos levar para mim mesmo. Nós, os crentes, nós, os salvos, vivemos nessa esperança desta bênção, de que o Senhor vai voltar e para nos levar para viver com Ele para todo sempre. Há tantas outras bênçãos para nós, para nossas vidas, e que nós vivemos nessa esperança. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que tomar posse de bênçãos é um processo na nossa vida. Processos são situações que vão se desenvolvendo. Não é um miojo que você é instantâneo. Mesmo você, quando prepara o miojo, você tem que deixar lá na água fervendo pelo menos 3 minutos. Não é isso? Você tem que botar na água, esperar aquele macarrãozinho ficar mole pelo menos 3 minutos. É um processo. Então, queridos irmãos, por que nós falamos que é um processo a bênção de Deus? Porque não é um ato, como alguns ensinam. Tomar posse da bênção de Deus, ela é composta de fases na nossa vida. Eu disse aos irmãos há pouco, dando um testemunho, de como Deus me abençoou e como Deus me abençoa, mas essa bênção que acontece na minha vida, ela não aconteceu de repente. Ela aconteceu de fases na nossa vida, da minha vida. Eu disse aos irmãos há pouco que eu já sou aposentado, mas até chegar à aposentadoria foram 42 anos de trabalho. 42 anos trabalhando. Porque depois de eu me aposentar, eu ainda continuei trabalhando por mais 8 anos. Então não aconteceu de repente. Foi um processo que aconteceu na minha vida. E aí, queridos irmãos, eu quero te dizer uma coisa para você guardar no seu coração. As promessas de Deus começam com algo específico que Deus tem para você. Algumas vezes nós escutamos dentro da igreja alguém dizendo: quem veio receber a sua bênção? Levantamos as mãos sem entender e sem saber que bênção é essa. Simplesmente por um hábito ou por um costume, levantamos as mãos. Mas qual é a bênção que quando você levanta a sua mão, você veio receber? Qual é o propósito de Deus ou da sua vida para receber essa bênção? Porque quando Deus trabalha, e Deus trabalha nas nossas vidas, Ele trabalha com um propósito específico. Deus não trabalha de qualquer maneira, mas Deus trabalha tendo algo em mente, tendo algo em vista, tendo algo específico em nós.
A Bíblia é tão clara falando sobre isso, que diz assim, olha, o Senhor dá à sua igreja obreiros, ou seja, pastores, profetas, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Quando Deus entrega à igreja os obreiros, os ministros, é porque Deus tem em vista que a sua igreja seja aperfeiçoada. Então, queridos, Deus sempre está trabalhando a nosso favor. A Bíblia diz em Romanos, que eu falo quase todo domingo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por Ele, porque Deus trabalha a nosso favor. Deus age a seu favor. E se necessário for, irmãos, Deus abre os céus, a terra, para que a bênção, aquilo que Ele projetou, chegue até você. Então eu quero te dizer, querido irmão e amada irmã, que a promessa começa com algo específico nas nossas vidas. No texto que nós estamos lendo, no versículo 13, diz que Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem que o Senhor a Josué. Havia e há uma orientação dada a Josué em relação a essa bênção que estava determinada para quem? Para Calebe. Olha, e a Bíblia nos fala, lá no livro de Números, no capítulo 14, diz assim, olha, que 14, 24, diz assim, ó, mas ao meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu introduzirei na terra que entrou, e a sua posteridade o possuirá. Quando Deus orientou a Moisés que ele enviasse espias para olhar a terra que Deus tinha prometido, o texto diz que dos 12 que foram enviados, 10 voltaram com notícias ruins. 10 diziam o seguinte, olha, nós não podemos conquistar. Olha, nesta terra tem gigantes. Nesta terra é impossível ser conquistada. Mas o texto diz que em Calebe havia um espírito excelente, havia um outro espírito diferente do que havia naqueles outros 10. Aqueles outros 10 tinham um espírito de covarde. Achavam que eles não tinham condição de conquistar. Irmãos queridos, eu quero te dizer nesta noite, Deus não te deu um espírito de covarde. Deus colocou em você, em nós, um espírito de valentia para conquistar e tomar posse daquilo que Deus nos deu. Tome posse da sua bênção. E a Bíblia nos diz que Calebe, ele perseverou em seguir o Senhor. E por ter um espírito excelente, e porque Calebe, ele continuou a perseverar em seguir ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor o introduziu na terra que ele foi conhecer. E Deus deu para ele e para a sua posteridade, para os seus filhos. Então, queridos irmãos, há uma bênção específica de Deus na sua vida. E você sabe aquilo que Deus tem te prometido. E de vez em quando, irmão, sabe o que acontece? Deus te lembra. Deus te lembra. Deus sussurra no seu ouvido e diz assim, minha filha, não esqueça da minha promessa na tua vida. Diz para você, meu filho, não esqueça da minha promessa na tua vida. Vai passar situações, você vai viver situações, mas a minha promessa, ela não vai morrer. O que eu prometi, o que Deus prometeu para você, irmãos, não vai morrer, porque você pode esquecer, mas Deus não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Olha que interessante.
Eu quero falar mais um pouquinho, irmãos, que toda promessa começa com uma promessa, as bênçãos de Deus começam com uma promessa específica. O que Deus tem preparado para você, o que Deus tem projetado na sua vida. A Bíblia diz assim: aquele que aspira o episcopado, excelente obra deseja. Se você tem a inspiração do exercício do ministério, Deus tem bênção na sua vida e Deus vai te preparar para o momento. Mas, queridos irmãos e irmãs, eu quero te dizer uma coisa, que nem todas as promessas de Deus são para todos. Há promessas de Deus que são específicas para a minha vida. E eu não posso pegar esta promessa e dar para ninguém, porque ela é minha. Não que eu seja egoísta, não é egoísmo da minha parte, é porque Deus assim o determinou na minha vida. Assim também para cada um de vocês. Há promessas de Deus que são específicas para você, porque Deus te criou, Deus te formou, Deus sabe como é o teu gênio. Deus sabe como você vê as coisas, Deus sabe como você pensa, por isso aquela promessa é direcionada, ela tem endereço certo, é a sua vida para você. Há promessas, irmãos, que é geral. Muitas pessoas estão tentando tomar posse de bênçãos que não são suas, e por causa disso vivem vidas de derrota, vivem vidas sem ter alegria, porque acham que Deus tem que abençoar todos da mesma maneira, e não é assim. A cada um de nós, Deus tem provido uma bênção diferenciada, porque nós somos diferentes um do outro, e aí Deus tem, na sua onisciência, Deus sabe o nosso sentar e o nosso levantar. Deus sabe que nós somos pó, e aí Deus diz assim: esta bênção vai ser para fulano. No tempo próprio, no tempo certo, no momento exato, Deus vai fazer com que você tome posse da sua bênção. Mas eu quero dizer para você também mais algumas coisas, meu irmão e minha irmã, guarde essa palavra. Outro dia eu estava numa reunião com os jovens, eu disse assim: considere o que eu estou falando. E eles, quando eu falo isso com eles, eles acham graça, né? Que eu levantei e disse: olha, considere o que eu estou falando. Aí quando eu falo com eles, eles fazem esse mesmo gesto, levanta o dedo indicador e diz assim: considere o que eu estou falando. Sabe, queridos irmãos e irmãs, considerem realmente o que eu estou falando, porque toda promessa, irmão, passa por um período de quarentena. Ela tem o tempo de acontecer na nossa vida. Ela tem o processo de Deus na nossa vida. O texto que nós lemos de Josué capítulo 14 e o versículo 10, diz que Caleb tinha 45 anos, quando o Senhor Deus lhe deu uma promessa. Essa promessa que eu li aqui para os irmãos em Número, capítulo 14, versículo 24, que ele tomaria posse de uma terra. Caleb tinha 45 anos. 40 anos depois, Caleb está reivindicando aquela promessa. Caleb estava pronto, irmãos, para entrar na promessa. Quando Caleb tinha 45 anos, ele estava pronto para tomar posse da bênção. Ele estava pronto para entrar na promessa. Ele estava pronto para tomar posse daquilo que Deus tinha dado a ele. Mas o que aconteceu, irmãos? Os seus conterrâneos não estavam. Os seus conterrâneos ainda estavam duvidosos, estavam temerosos, havia Aнаques, havia gigantes. Por isso,
eles tiveram que andar mais 40 anos no deserto. 40 anos sem perder a paciência. E por causa dessa atitude de Caleb, o texto que nós lemos lá em Números, diz que toda aquela geração foram mortos. E somente 2 dos que saíram do Egito, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Sabe, queridos irmãos, muitas vezes nós já estamos prontos para receber a bênção. Mas sabe o que acontece? Os nossos familiares não estão prontos. E aí Deus segura. Olha o que a Bíblia nos fala em Josué capítulo 14. Diz assim: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué e Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenereu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos tinha quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Quando os irmãos leem o texto desta situação que aconteceu em Cádiz Barneia, quando eles voltaram de espiar a terra, aqueles 10 espias, eles queriam voltar atrás, o coração deles ficaram derretido, eles ficaram com medo, porque havia gigantes, e o texto diz que Caleb, ele pulou no meio deles, deu um pulo, e disse: eia, não é assim, lá tem gigante, mas Deus é poderoso para nos dar vitória. Irmão, você pode estar vendo gigantes na frente, atrapalhando para você receber a sua bênção, mas Deus é poderoso para te dar vitória contra esses gigantes. Não tenha medo de enfrentar, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. E o texto diz que naquele dia, Moisés jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé te será por herança a ti e os teus filhos para sempre, porque preservar-te em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor, como falou, te conservou em vida desde 45 anos, desde o tempo em que falou com a palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda hoje me acho tão forte quanto nos dias de Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal qual a minha força é agora para entrar e para sair. Irmãos queridos, eu quero te dizer o seguinte, que não é a sua idade que vai tirar a tua força de servir ao Senhor. Não é a tua idade que será impedimento de Deus agir na tua vida. Caleb já era um homem de 85 anos, mas o texto diz que ele disse que tinha força para entrar e para sair. A nossa bênção, a tua bênção, passa pelo período de quarentena. Nós temos, irmãos, toda a bênção, passa pela prova do tempo. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos como passo de mágica. Isso não acontece. Eu quero fechar esta palavra, querido irmão e querida irmã. Eu quero dizer para você que a tua bênção, a minha bênção, ela somente se completará após muito trabalho. Trabalho. Esforça-te, tem de bom ânimo. Quando Deus falou isso para Josué,
estava dizendo: Josué, você vai ter muito trabalho para colocar este povo dentro da terra prometida. Você vai ter muito trabalho, Josué, mas esforça-te. Tem de bom ânimo. Irmãos queridos, a tua bênção está à tua porta, mas você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Eu tenho dito à igreja, amados irmãos, que nós temos que ser provocadores de milagres. Deus pode te dar uma casa, sim, pode, sim. Deus pode tocar em alguém te abençoar, mas Deus também pode te dar esta bênção de uma outra maneira, abrindo portas de trabalho para você. Para quando chegar o momento da bênção, você tomar posse, porque você trabalhou, você economizou e você se esforçou. A bênção, ela se completa após muita luta e muito trabalho. Quando aquelas terras foram dadas para Caleb, Caleb teve que expulsar os inimigos da sua posse. Havia inimigos na onde ele tinha que estar. Havia inimigos tomando posse das terras dele. Caleb, um homem de 85 anos, ele disse: olha, eu tenho a mesma disposição que eu tinha quando 40, disposição de entrar e de sair. Meu irmão e minha irmã, sejamos firmes e constantes. Tem inimigos que estão dentro da tua possessão. E você tem que lutar com coragem e valor, expulsando o inimigo que está tomando posse daquilo que é teu, da tua possessão, daquilo que foi te dado por possessão eterna. O inimigo veio matar, roubar e destruir. A obra do diabo é roubar a tua bênção, é roubar a tua salvação. Jesus na cruz do Calvário, ele morreu para que você tenha vida e vida com abundância. E você não pode deixar o diabo roubar esta bênção que é tua. A salvação foi te dada. Jesus morreu. E as últimas palavras de Jesus na cruz foi: Pai, está tudo consumado. A obra da salvação está feita, está concluída. Sabe, meu irmão e minha irmã, você tem um adversário que quer roubar a tua possessão eterna, que quer roubar o teu direito de entrar nas mansões celestiais. Você tem um inimigo que quer impedir de você entrar nas ruas de ouro. Você tem um inimigo que não quer que você veja a Nova Jerusalém. Você tem um inimigo que quer te levar para o abismo. Tome posse da tua bênção, meu irmão. Você tem que expulsar esses inimigos que estão na sua possessão. A Bíblia diz, no versículo 14 do texto que nós lemos, bota o texto 14 aí, irmã. Caleb expulsou os filhos de Anak. A terra era dele, a terra era de Caleb, por promessa de Deus, promessa divina. Mas ele teve que expulsar os gigantes, inimigos que lá moravam, para efetivamente, irmãos, tomar posse da sua bênção. A bênção de Deus está sobre você, meu irmão e minha irmã. A bênção de Deus está sobre nós, meus queridos. Mas nós precisamos tomar posse. Precisamos botar para correr aqueles que estão tomando posse daquilo que é nosso. E quando alguém toma posse daquilo que é teu, ele vai desfrutar daquilo que é teu. Se você não está tomando posse da bênção que é tua, alguém vai tomar posse. Alguém vai pegar aquilo que é teu. Aquilo que é teu por direito. Sabe, queridos irmãos, quantos e quais inimigos temos que derrotar
para que possamos entrar na bênção. Você sabe. Você sabe. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o nosso inimigo, o teu inimigo, nós não temos que lutar contra o sangue e nem contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O inimigo, ele anda ao teu redor e de redor, buscando oportunidade que nós damos, brechas que nós abrimos, legalidade que nós damos, para nos destruir. Mas eu quero convidar a você, meu irmão e minha irmã, para flechar a brecha. Eu quero te convidar nesta noite para você sair da ilegalidade e deixar Deus agir na tua vida, para que você tome posse daquilo que é teu, que foi te dado por herança. Sabe o que aconteceu? Quando Caleb disse assim: olha, eu estou com 85 anos, mas eu estou enxuto, estou disposto. Eu tenho 85 anos, mas eu estou com disposição de um homem de 40. Mas Caleb sabia das suas dificuldades. Caleb sabia que sozinho ele não conseguiria vencer o inimigo, os inimigos, que havia gigantes. Ele tinha consciência dos seus limites. E por ele ter consciência dos seus limites, ele não quis ultrapassar os limites que ele estava vivendo. E ele diz assim: quem derrotar, no versículo 16, diz assim: quem derrotar Quiriate-Zefer e a tomar, darei a minha filha Aquisar por mulher. Havia diversas frentes de batalha, havia diversos momentos de luta, e Caleb, apesar da sua valentia, apesar da sua disposição, ele sabia que não iria dar conta de todos os problemas sozinho. Sabe o que Caleb fez, irmãos? Pediu ajuda. Pediu ajuda. A Bíblia nos dá a orientação, queridos, para nós comunicarmos com os santos as nossas necessidades. Eu quero dizer para você mais uma vez: você e nem eu, nós não somos super-homens e nem super-mulheres. Nós não somos super-crentes. Eu não sou um super-pastor. Eu não tenho habilidade de matar no peito e fazer embaixadinha e chutar para o gol e correr e agarrar. Não. Eu não tenho condição, assim como você não tem. Mas a Bíblia nos diz assim: comunique com os santos as suas necessidades. Caleb, ele sabia que não teria condição de vencer sozinhos os Anaques. Ele disse: olha, quem vencer, aquele que derrotar Quiriate-Zefer e a tomar, eu vou dar a minha filha Aquisar por mulher. Pede ajuda, irmãos. Pede ajuda. Você não está sozinho nesta batalha. Minha irmã, você não está sozinha nesta batalha. Deus te chamou e Deus te colocou numa congregação para que juntos possamos vencer. Juntos possamos vencer. Tanto é que a Bíblia nos mostra que ninguém vai entrar no céu sozinho. A Bíblia nos diz que os arrebatados e aqueles que foram ressuscitados, nos encontraremos nas nuvens e juntos entraremos no céu. Você não é super crente. A Bíblia nos fala que o Espírito de Deus,
Ele te fortalece. O Espírito de Deus é sobre você. Fechando essa palavra, querido irmão, Caleb teve que trabalhar muito para transformar aquela terra árida em um lar. A bênção que Deus falou para você, meu irmão e minha irmã, você vai ter que trabalhar muito para tomar posse. Você vai ter que cavar muito poço. E de repente, do poço em que você vai ter que cavar a terra dura. Às vezes você vai encontrar pedra no terreno, mas tem que cavar poço. Trabalhar duro para transformar a terra árida em terra boa. Porque a bênção que Deus te deu é boa. A terra é boa. Concluindo esta mensagem, eu quero afirmar para os irmãos e para as irmãs, eu quero continuar convidando os irmãos e as irmãs para tomar posse da bênção. E tomar posse da bênção não é um ato isolado. É um processo de Deus na nossa vida. Processo de Deus. Deus vai fazendo. Deus vai moldando. Deus vai transformando. Deus vai tirando o que precisa ser tirado. O Senhor vai colocando aquilo que precisa ser colocado. Deus vai te usando para ser um abençoador. Querido irmão, você vai ser abençoado na medida em que você abençoar alguém. Você quer ser abençoado? Abençoe alguém. Tome posse da bênção de Deus. E esse processo na tua vida, o processo na minha vida não acabou. E graças a Deus que não acabou e também na tua não. O processo da transformação e da bênção é um processo que vai acontecer até o último dia, quando o Senhor Deus me chamar para a sua glória. E aí eu vou chegar à estatura de varão perfeito, mas enquanto isso, irmãos, eu estou no processo da bênção. Eu estou no processo da bênção e graças a Deus por isso. E essa bênção na minha vida começou com uma promessa específica de Deus. Promessa específica. É Deus falando, é Deus agindo. Essa promessa de Deus na minha vida e na tua passa por um período de espera. Passa um período de espera. Há um tempo determinado para acontecer na sua vida. Enquanto não acontece, Deus está te preparando. Enquanto não acontece, Deus está te moldando. Enquanto isso, o processo de Deus está acontecendo na tua vida. Sabe, queridos? E este processo, ele só se completa após muitas lutas e muitos trabalhos. Por isso, meu irmão, minha irmã, tome posse da tua bênção nesta noite. Receba aquilo que Deus tem projetado e preparado para você. Irmãos queridos, não despreze a bênção de Deus sobre a sua vida. Mesmo que aos teus olhos pareça que está demorando, mas é Deus está te moldando para que você serve como vaso de honra, vaso de ouro nas mãos do oleiro. E tem uma música que diz assim, me veio uma música na mente, mas como eu não pedi para os irmãos prepararem, deixa para lá. Mas tem uma música que diz assim, olha: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e a faça de novo. Eu quero ser, oh Deus, aleluia, um vaso novo, vaso de honra,
vaso aprovado, vaso moldado, vaso específico, naquilo que Deus projetou na tua vida, naquilo que Deus está te preparando, porque a promessa de Deus para você, a promessa de Deus para todos nós, até o dia que o Senhor Deus nos levará para a sua glória. Eu quero terminar esta palavra convidando alguém que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador. A promessa de Deus também diz a você, a promessa de Deus também chega até você. Você também é bênção na mão do oleiro, você também é vaso na mão do oleiro, e esta promessa de Deus na tua vida também chega até você. Tem alguém nesta noite para Jesus? Tem alguém nesta noite que quer voltar aos caminhos do Senhor, que está longe, está distanciado? Eu quero te dizer uma coisa: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Por isso, meu irmão e minha irmã, não perca a oportunidade, porque esta mensagem que estás ouvindo é pela vontade do Senhor, diz um hino. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje, Jesus Cristo quer te salvar. Que Deus abençoe aos meus irmãos e às minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos queridos, nós vamos ter